Boa tarde. Hoje estamos aqui para mais um encontro de geografia, nosso quinto encontro. E o tema que iremos abordar hoje é um tema bem amplo, né, mas nós iremos falar mais da parte conceitual introdutória, que é de cartografia. O estudo dos mapas, das cartas, da localização, né? Então, durante esse momento, essa tarde, nós iremos abordar esse tema. Para que a gente possa entender bem o tema de cartografia, tem algumas informações que são imprescindíveis. Por exemplo, quem já não se deparou diante de um mapa, né, e por vezes não conseguiu tirar a informação que precisava. Mesmo com a modernidade das ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, as localizações, mas o mapa ele não caiu em desuso, né, principalmente no âmbito da sala de aula, no âmbito da pesquisa, ele continua sendo utilizado, né? Então, para a gente poder introduzir esse conteúdo, a gente precisa saber quais são as utilidades dos mapas, né? O que é que a cartografia produz, que informações ela gera para a sociedade. O primeiro ponto que nós temos aqui é a compreensão dos fenômenos naturais, ou seja, os acontecimentos da natureza e que, por vezes, ou na maioria das vezes, eles estão retratados em um mapa. Por isso que nós vamos ter aí os mapas temáticos, hidrografia, né, que vai mostrar os rios, os lagos que existem em determinado local. Vamos ter o mapa da vegetação e assim por diante. Ele também serve para estudar o meio ambiente e a atmosfera, né, de acordo com esses dois tipos que eu já falei anteriormente. Estuda o crescimento populacional, quando a gente se depara com um mapa demográfico que está mostrando a distribuição da população pelo espaço geográfico, pelo território de um país, de um estado ou de uma cidade. Analisa os avanços de epidemias e também das pandemias, já que é o que a gente está vivendo no momento, né? Em quais locais, em quais países, em quais cidades e até mesmo em uma cidade um pouco maior pode mostrar os bairros que tem o maior número de incidência, o maior número de transmissibilidade e assim por diante. E também a sua localização por meio do GPS, né, que é o Sistema de Processamento Global, que hoje a grande maioria da população utiliza para se locomover e chegar até os seus destinos. E ainda tem um outro ponto muito interessante que é a análise do tempo de locomoção de um lugar para outro. Então, além de todos esses pontos que eu destaquei inicialmente, como nós vamos ver hoje, nós temos muitas outras informações que são fornecidas através dos mapas, e quando a gente estuda cartografia, associa naturalmente a mapas, mas ele é a mais do que isso, né? Nós temos aí também as cartas, principalmente utilizadas pela navegação, e outros elementos hoje mais virtuais, né? Outras ferramentas tecnológicas. Então a cartografia é a arte e a técnica de produzir mapas e exige clareza das informações para poder ser interpretado. Ou seja, um mapa, vamos imaginar, do Brasil, o mapa da vegetação brasileira. O Brasil é um dos maiores países em extensão territorial. São mais de 8.000 quilômetros quadrados de extensão. Então imaginem em um mapa, em uma representação, por exemplo, que a gente faz uma leitura por vezes em uma folha A4, ele contém todas as informações da vegetação brasileira. Então ele dá um resultado, ele traz uma informação aproximada, mas naturalmente, pela quantidade de vezes que ele está sendo diminuído, né, da área real para o mapa, ele tende a perder um pouco algumas informações, e aí vai depender do tipo ou da temática que aquele mapa esteja mostrando. Para isso foram criados alguns códigos para produzir uma linguagem, ou seja, códigos que facilitam a leitura, porque por vezes a gente está com o mapa diante da gente, diante dos nossos olhos, e não conseguimos entender que informações eles têm para nos passar, né? Então ele precisa ter uma legenda, ele precisa ter um tema, ele precisa ter uma escala, que são os elementos de um mapa que a gente vai ver mais adiante. E para que a cartografia cumpra com a função que lhe é atribuída, algumas adequações foram feitas para que os mapas
pudessem ter uma linguagem que ultrapassasse a barreira das línguas, ou seja, uma linguagem universal. Né? Nós sabemos que existe uma grande diversidade linguística no mundo todo e, naturalmente, essa leitura, esses elementos contidos no mapa, eles precisam ser de entendimento de todo e qualquer idioma, de toda e qualquer língua que seja falada, independente do país onde esteja sendo utilizado. Para tanto, existem elementos fundamentais dos mapas, que são informações e características que todos os mapas devem ter, não importando qual o objetivo ele se presta. Então aqui nós temos as projeções e nós sabemos que, por exemplo, a gente estuda lá, quando a gente está tendo a iniciação ao estudo de geografia, que o formato da Terra, né, que a Terra tem um formato de geóide, ela é arredondada, com achatamento nos polos norte e sul, e na maioria das vezes a gente se depara com o mapa numa superfície plana. Então, naturalmente, aí a gente vai ter alguma deformação de informação, né? Não consegue ser 100% real devido a essa diferença entre o espaço real e o espaço que está demonstrando. Então, tem três projeções principais, né, que são as mais utilizadas. É a cilíndrica, a cônica e a plana, ou também chamada de azimutal. Os estudiosos dessa área de cartografia, eles dizem, né, e apontam como a projeção cilíndrica sendo a mais utilizada no material didático que são utilizados nas escolas, nas universidades e até esses que são disponibilizados para venda, né? Não significa dizer que seja 100% real, mas é a que mais se aproxima. Os elementos, como nós podemos ver aqui, nós temos aqui a identificação deles e uma pequena definição. O título, né? Então, todo mapa ele precisa ter um título. Mapa de Currais Novos, mapa do Rio Grande do Norte. E às vezes esse título ele não pode ser genérico demais, porque se eu disser mapa de Currais Novos, é impossível ele trazer todas as informações existentes nesse município. Então teria que ser mapa demográfico de Currais Novos, porque aí ele iria mostrar os bairros que têm o maior número de pessoas, as comunidades rurais e assim por diante. A fonte é quem produziu, né? Então quem fez. Então geralmente vem abaixo como se fosse uma nota de rodapé, né, dos mapas. Produzido é um Atlas do Brasil, ele foi retirado do Atlas do Brasil, foi retirado da página do IBGE e assim por diante. A legenda é o elemento mais importante, pois na legenda é onde está a chave para a gente poder compreender as informações que estão contidas naquele material, né? Então, ela pode ter cores, símbolos e siglas para que a gente possa fazer a leitura. Esse exemplo que nós temos no slide, ele tá trazendo uma legenda por cores e está mostrando a densidade demográfica do Brasil. E aí a gente já pode identificar que quando a cor está mais escura, próxima à cor amarronzada, significa que tem uma maior concentração de pessoas ao longo de quase todo o litoral brasileiro. E essa parte mais da região centro-oeste e norte está mais próxima do amarelo, é porque existem aí os chamados vazios demográficos, espaços com um número reduzido de pessoas. Temos também uma informação importante que é a escala. E a escala indica a relação entre o espaço verdadeiro e o seu correspondente no mapa. É na escala que a gente sabe quantas vezes aquele mapa foi reduzido da área real que ele está apresentando, né? Então, por exemplo, digamos que a escala diga que cada centímetro, digamos que ela está 1 para 20 mil. Então, cada centímetro naquele mapa representa 20 mil centímetros no espaço real. E temos o norte, ou a orientação, né, que indica, né, o local do norte magnético, né, se ela está, a sua localização em relação aos meridianos, aos paralelos. Então, por exemplo, esse mapa do Brasil, nós estamos a leste do meridiano de Greenwich, né, e aí se a gente fosse se aprofundar mais nesse momento, falar sobre os fusos horários, a gente ia entender que a nossa hora é atrasada em relação ao horário oficial do mundo, porque estamos a leste, né? Mas esse debate não é nesse momento, né? Nós iremos ter ele em outro encontro.
Aqui, nesse slide seguinte, nós temos algumas convenções cartográficas que são utilizadas para facilitar a leitura dos mapas, né? Ou seja, nas legendas. Né? E aí a gente pode identificar várias, vocês podem ver com atenção, e ao ver a imagem vocês com certeza conseguem correlacionar com livros didáticos, com atlas que vocês já se depararam com algumas dessas ilustrações. Não significa dizer que só existem essas, mas essas aí são as principais, as que são mais utilizadas. Geralmente, aí só aqui abrindo um parênteses, essas bolinhas elas representam as cidades, né? Quanto maior a bola, mais importante a cidade é naquela representação, naquele recorte espacial que está sendo demonstrado. E geralmente as capitais elas são uma bola preta circulada com um círculo preto, né? Então, para diferenciar. E aqui, né, a gente já vai chegar às nossas questões de hoje, mas antes das questões, só recapitular um pouquinho do que a gente falou sobre cartografia, né? Então, a cartografia ela é o estudo, é a área da geografia que se responsabiliza por a produção de mapas e cartas náuticas, produção de material que facilite a compreensão de alguns componentes e sua distribuição no espaço geográfico. A cartografia ela é usada desde muito tempo, né? No início, os mapas, nesse período, o mundo, só se conhecia 3 continentes, né? Que era o chamado Velho Mundo: Europa, Ásia e África, que era representado por um T, e os mapas a essa época eram produzidos em placas de argila, né, com uma qualidade de informações bem aquém da que a gente tem hoje. Com o passar do tempo, nós fomos tendo a modernização dessas técnicas, né, e chegamos à realidade atual que a gente tem. Trazendo para a atualidade, a gente sabe que hoje nós temos aplicativos que permitem, inclusive, a gente visualizar em tempo real os espaços que a gente vê de forma estática em um mapa. Então, ou seja, tem uma dinamicidade maior, né? E vimos que o mapa tem 5 elementos principais, né? Os mapas, que é o título, a escala, a legenda, a localização e também a fonte, que são imprescindíveis para que a gente possa ter uma compreensão precisa do que está sendo demonstrado. E também vimos as convenções cartográficas, né? Que são as ilustrações que são usadas para em qualquer país que esse mapa esteja sendo utilizado, se tem uma compreensão, né? E aqui a gente destaca nesse último slide, antes das questões, algumas dessas convenções cartográficas, né? Então, nós vamos debater um pouquinho aqui com essas 4 questões, né, que retratam essa questão aqui da temática de cartografia. A primeira vem da Universidade Federal de Santa Catarina e diz o seguinte: a linguagem cartográfica é essencial à geografia. Nesse âmbito, considere as afirmações a seguir. Primeiro, o mapa é uma reprodução idêntica da realidade. Então, a gente já pode ir eliminando, né? E como eu falei na parte introdutória, o mapa ele tenta aproximar ao máximo a representação da realidade, porém não é uma representação fidedigna, né? Claro que um espaço que tem uma formatação diferente para você colocar num plano e reduzir diversas vezes, né, o tamanho, ele vai ter algumas informações que não sejam 100% real. Então a gente já eliminaria essa primeira. A segunda alternativa que vai dizer: são elementos que compõem os mapas escala, projeção cartográfica, símbolo ou convenção e título. Né? De acordo com o que a gente falou, a escala é essencial, a projeção, né? se é cilíndrica, se é azimutal, se é plana, o símbolo, a convenção, né? Que a gente falou com outro, ao longo do slide que a gente estava vendo, né? Com outra nomenclatura, e o título, que é essencial, né? A parte mais básica, mas que não pode faltar, né? Então essa alternativa 2 está correta, né? A primeira a gente já eliminou. A terceira diz o seguinte: a escala é a relação entre a distância ou o comprimento no mapa e a distância real correspondente à área mapeada.
também falamos sobre isso, né? Ou seja, a escala ela diz quantas vezes aquela área foi reduzida, o espaço real, por exemplo, Currais Novos, no mapa, num croquis, quantas vezes ele foi reduzido para ser representado. Então temos que 2 e 3 são as alternativas corretas e a gente vai para aí marcar a alternativa E. A 2, que diz que são elementos que compõem os mapas escala, projeção, símbolo, convenção e título, e que a escala é a relação entre a distância no espaço real e a que está sendo demonstrada naquele mapa. Na questão 2, da Universidade Federal de Goiás, nós temos o seguinte: para atingir o objetivo de ler e interpretar mapas, o leitor necessita identificar e analisar os elementos de representação gráfica, cartográfica. Entre esses, a escala cumpre um papel importante, visto que é a partir dela que se tem, letra A localização de um fenômeno na superfície terrestre, letra B, a apresentação da superfície esférica no plano, letra C, o nível de detalhes das informações representadas, letra D, a identificação dos diferentes hemisférios terrestres, letra E, os diferentes fusos horários do globo. Então, nós vamos marcar aí a alternativa C, que vai dizer, a escala vai apresentar o nível de detalhamento que aquela carta, que aquele mapa tem, ou seja, quantas vezes ele foi reduzido para trazer essa informação até nós. A localização é um dos elementos do mapa, mas não é fornecido pela escala. A apresentação da superfície, né, se é o tipo de projeção, também é, mas não está relacionada à escala. E a questão dos fusos horários, eles não são demonstrados pela escala, né? A escala cumpre essa função de dizer a quantidade de vezes que aquele material foi reduzido. Na questão 3, nós vamos ter o seguinte: sobre as projeções cartográficas, é correto afirmar que são meios de se representar o espaço terrestre, havendo uma possibilidade ainda não encontrada de não realizar distorções de forma ou das áreas da superfície. B. São formas de representar a Terra em uma superfície de iguais características externas, forma, tamanho e área. C. São formas de representar a Terra, que é esférica, em um plano. Por conta disso, sempre haverá distorções. D. Dividem-se apenas em projeções planas e polares. E E. Graças às distorções, não podem ser utilizadas para representar a superfície dos continentes da Terra, apenas o oceano. Então, por eliminação, a gente já vai, a última que a gente leu foi a E, né, e a gente já elimina ela de cara, porque sabemos que um mapa, ele não só mostra oceanos e mares, né, ele não só mostra a parte aquática da Terra, ele mostra o todo, né, então a letra E a gente já elimina. A D também, porque vai dizer que divide-se apenas em projeções planas e polares, e nós sabemos que existem outros tipos, né? A letra C vai dizer que são formas de representar a Terra, que é esférica em um plano. Por conta disso, sempre haverá distorções, né? Essa é uma das alternativas que já vai começando a gerar uma confusão com as demais, mas vamos ver qual a eliminação, né? Para saber qual é a correta. A B são formas de representar a Terra em uma superfície de iguais características externas, forma, tamanho e área. A gente elimina essa daí. E a letra A vai dizer que são meios de representar o espaço terrestre, havendo uma possibilidade ainda não encontrada de realizar distorções da forma ou das áreas da superfície, né? Então, na questão 3, nós iremos marcar aí a alternativa C, né? Ou seja, formas de representar a Terra que é esférica em um plano. Ou seja, a Terra é arredondada, né? Pelos estudos que nós temos, e até que se prove o contrário, apesar de vários teóricos hoje em dia questionar isso, né? Mas não conseguiram provar, então ela tem uma esfericidade e é representada em uma área plana, o que naturalmente vai sempre causar algumas distorções na sua representação. Então, o mapa ele é uma apresentação aproximada do espaço que ele
está nos apresentando. E a quarta questão, ainda desse tema, nós temos aí uma imagem, né, mostrando a projeção cilíndrica, né, foi tirada de uma questão do Enem, e diz o seguinte: devido à impossibilidade de desenvolver uma superfície curva em outra plana equivalente, idealizaram-se procedimentos engenhosos, usados na construção de mapas com a menor possibilidade de erros. Considerando-se as informações do texto, a representação gráfica faz referência a, né? Então, de certa forma, a questão ela meio que já responde, né, pela imagem, mas a gente precisa entender o seguinte: se não tivesse lá em cima mostrando que a projeção é cilíndrica, a gente ia identificar só pelo desenho que é como se a Terra estivesse dentro de um cilindro, ou seja, tivesse colocada uma câmera, um equipamento para fazer uma imagem da Terra, né, de forma cilíndrica ao mesmo tempo, e a partir daí fosse feita essa projeção. Então, naturalmente, uma imagem dessa, a projeção cilíndrica, ela tende a, nas regiões equatoriais, que são as regiões que estão próximo à linha do Equador, ter uma maior aproximação do espaço real. E os espaços polares, tanto no norte como no sul, tendem a ter um afastamento, né, das informações de forma real, né? Você tem um resultado aproximado. Então, por isso, né, nós vamos marcar aí a alternativa D. E dessa forma a gente vai já concluindo, né, nesse encontro de hoje sobre cartografia, que a importância dessa área da geografia para que a gente possa entender a localização, a representação dos elementos naturais, humanos, né, econômicos, sociais, que em sua maioria são representadas por esse mapa, né? Então, por esses mapas, aliás, e sempre ressaltando que hoje nós temos um sem número de ferramentas tecnológicas que dão um aspecto de maior dinâmica a essas produções, né? Onde a gente pode interagir, onde a gente pode ver a movimentação, né? Então se aproximar ainda mais da realidade. Então fique ligado nos próximos encontros, né? Nesse encontro de cartografia era o que a gente tinha, e continue assistindo aí o projeto Conecte Enem.